Questão número 7, ela está falando o seguinte: um diapasão. Diapasão é um instrumento, né, geralmente utilizado para afinar instrumentos musicais, que emite frequências, né, nominais, frequências que você conhece, e geralmente você se utiliza do fenômeno da ressonância. O que é isso? Quando dois corpos, né, estão vibrando com a mesma frequência e por isso passam a vibrar juntos, né? Então, se eu conheço, né, a frequência do diapasão, é essa frequência que vai determinar a frequência de vibração, por exemplo, daquele determinado instrumento musical. Então, o diapasão para a gente aqui, ele serve como fonte e está emitindo um som de frequência 400 Hz. Então, eu conheço a frequência emitida. Ele é afastado de um observador em direção a uma parede plana com velocidade de 1,7 metros por segundo. São nominadas. F1 é a frequência que o observador recebe das ondas diretas, das ondas não refletidas. O que quer dizer isso? A fonte ela está se afastando do observador com velocidade de 1,7 metros por segundo. E ele está recebendo a onda emitida pelo diapasão. F2 é a frequência aparente das ondas sonoras que alcançam o observador depois de refletidas pela parede. Então já não é mais o som direto, né? É como se o diapasão agora, né, vai bater, reflexão, vai bater, vai voltar. Então agora as ondas refletidas se aproximam do observador. Como o fenômeno é reflexão, a mesma velocidade com que essa onda se propaga na ida, ela também se propaga na volta. Então, ela também voltará com velocidade de 1,7 metros por segundo. E F3 é a frequência dos batimentos. Então, daqui a pouco eu vou determinar para vocês a frequência dos batimentos, ok? Ele dá pra gente que a velocidade do som vale 340 metros por segundo e pede esses valores, né? Quem é F1, quem é F2 e quem é F3. Vamos determinar porque esses cálculos são sempre separados. Eu já desenhei para vocês quem é F1, eu já desenhei para vocês quem é F2 e vamos determinar no final quem é F3. F1 está aqui na nossa primeira situação. Lembrando, né, a frequência aparente é F1, é igual a quê? Frequência real que multiplica velocidade do som, o exercício deu 340, mais ou menos a velocidade do observador, que nesse caso aqui o observador encontra-se parado, velocidade do observador vai ser 0. Dividido pela velocidade do som, 340, aí aqui eu já tenho que observar que quem se desloca é a fonte. Mais ou menos a velocidade da fonte. Vamos orientar a trajetória. A orientação é sempre como? Do observador para a fonte é o sinal positivo, é a orientação positiva da trajetória. Então, na primeira situação, a orientação positiva vai para a direita e a fonte também. Então, qual vai ser o sinal aqui? O sinal aqui vai ser positivo. E qual é a velocidade da fonte? 1,7. Sendo que o exercício também deu pra gente a frequência do diapasão. Então, ó, quem é F1? A frequência do diapasão, que é 400 vezes 340, dividido por 340 mais 1,7, 341,7. Fazendo as contas, né? Esse valor aqui vai ser aproximadamente 398 Hz. O que faz sentido, né? Como a fonte está se afastando do observador, ele ouve um som mais grave do que o som que realmente está sendo obtido, né? Emitido. A frequência ela é menor. Então, menor do que 400, que é a frequência real, 398. Aí vamos para F2. Quem é F2? F2 é a frequência aparente não da onda emitida pela fonte, mas sim da onda refletida pela parede. Então, F2 é a frequência real que multiplica velocidade do som, 340, mais ou menos a velocidade do observador, o observador continua parado, mais ou menos 0.
dividido pela velocidade do som, 340, e aí vamos prestar atenção aqui, mais ou menos, vamos orientar a trajetória. Do observador para a fonte é sempre mais, né? Meu desenho aqui não mudou. Quem que mudou? A fonte. A fonte agora ela está no sentido contrário da orientação. Então, o sinal agora é negativo, a velocidade da fonte não muda, né? O fenômeno da reflexão, as características da onda não mudam, então continua sendo 1,7. Então, quem é F2? F2 é a frequência do diapasão, 400, que vai multiplicar 340 dividido 340 menos 1,7 vai dar 338,3. E fazendo a conta, acharemos o valor de aproximadamente 402 Hz. O que faz sentido, já que como ela está se aproximando, o som tende a ser mais agudo que o som que realmente está sendo emitido. Então, ó, se afastando, o som mais grave, se aproximando, o som mais agudo. E aí ele ainda vai falar de uma F3 aí, essa F3 pra gente é bem simples, é a frequência dos batimentos. Como é que eu calculo a frequência do batimento? É F1 menos F2, se F1 for maior que F2. Ou é F2 menos F1, se F2 for maior que F1. Basicamente, a frequência dos batimentos é a diferença entre as frequências. E é a frequência maior menos a frequência menor. Então, a frequência dos batimentos vai dar frequência maior, 402, menos a frequência menor, 398, frequência dos batimentos, valendo 4 Hz. Então, na questão número 7, a alternativa correta é a letra C.